Galera, vamos lá para a nossa aula de hoje então sobre química orgânica. A gente vai entender nessa aula de hoje um pouco mais sobre o histórico, o surgimento da química orgânica, de como é que foram os cientistas que construíram esse pedacinho da química, perfeito? Então vamos aqui para a gente entender em termos de história. Vou ficar aqui no cantinho só para vocês entenderem como é que funciona. Então, ó, em termos de histórico, a gente tem que pensar o seguinte: teve um cara chamado Shell, e isso data lá do século XVIII, que ele isolou algumas substâncias, como o ácido cítrico do limão, glicerina da gordura, ureia da urina, isolou também o ácido tartárico da uva, isolou algumas substâncias, e se você reparar aqui, são todos seres vivos. Quando a gente fala aqui de limão, gordura, urina, a gente está mexendo sempre com caras baseados em seres vivos, né? Ou seres do reino vegetal ou do reino animal aqui no caso. Mas enfim, isolou essas substâncias, depois chegou a Lavoisier no mesmo século ainda, observou essas substâncias, começou a fazer uma análise e viu que todas elas tinham a presença de carbono. Opa, então se tinha carbono em todas as substâncias, elas têm algo em comum. E aí Bergman começou a meio que analisar essas substâncias que vinham de seres vivos e definiu essas substâncias como sendo a química orgânica. E aí Bergman lá em 1777 falou que a química orgânica seria definida como a química onde tinham os seres vivos e a química inorgânica onde tinham seres não vivos. Perfeito? E aí lá, Berzelius, em 1815, ele criou uma teoria, então, baseado no que Bergman disse, que falou o seguinte: eu vou ter esses elementos, né, essas substâncias que são formadas e encontradas em seres vivos e só podem ser formadas por seres vivos. Então, a ureia, o limão, a gordura, eles produzem substâncias, né, eles têm substâncias ali dentro, como ácido cítrico, glicerina, ureia, né, que é o que a gente mexeu aqui, e essas substâncias só podem ser obtidas a partir de seres vivos. Não tem como ser obtida a partir de outro lugar. Isso seria, no caso, para a gente, a teoria da força vital. Perfeito? Essa teoria da força vital ela foi quebrada por Wöhler lá em 1828, porque esse cara aqui ele fez o quê? Ele pegava cianato de amônio, que era uma substância inorgânica, e convertia em uma substância orgânica, que era a ureia. Vamos desenhar aqui como é que é a estrutura desses dois compostos para vocês identificarem. Perfeito. Olha o que eu quero que vocês analisem aqui, ó. Se a gente for olhar o cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, ele tem o mesmo tipo de átomo, o mesmo número de átomos da ureia. Então, se a gente for analisar aqui, ó, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui. Tem um nitrogênio, dois nitrogênios. Dois nitrogênios. Aqui tem quatro hidrogênios, então aqui tem dois com dois, quatro hidrogênios. E oxigênio, tem um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. Pronto, a gente conseguiu ver quais elementos tem em cada um. E a gente vê que basicamente o que aconteceu nessa reação foi o rearranjo dos átomos que tem ali. E aí a gente vê e conclui que essa substância aqui é uma substância inorgânica e essa substância aqui é orgânica. Uma coisa importante é que essa substância aqui era formada por ligação iônica, ó, NH4+, CNO-. Isso aqui é um sal, perfeito? Enquanto esse cara aqui é a minha ureia, que é obtida lá da urina. Beleza, então teve a queda dessa força vital, que então Berzelius estava errado, veio Wöhler com a queda da teoria da força vital, e aí Kekulé, observando o que foi acontecendo, criou alguns postulados e definiu a química orgânica como sendo a química, a parte da química, né, que estuda os compostos que contêm carbono. Lembrando que na química orgânica não tem só carbono, tem hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e outros elementos, mas os principais são esses aqui: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: existem compostos que contêm carbono, mas não são orgânicos. Aí que mora o perigo. Porque, por exemplo, o gás carbônico, vou até mudar de cor aqui, ó. O gás carbônico e o monóxido. Esses dois aqui, eles são óxidos. Não são compostos orgânicos, são compostos inorgânicos. Se a gente tiver aqui, por exemplo, o H2CO3, o HCN, esses caras aqui, eles são o quê? Ácidos. Então não posso definir eles como sendo
compostos orgânicos. E eu tenho NH4CNO, NaHCO3, KCN, CaC2, que esses caras aqui são sais, perfeito? Então, Saião, como é que eu vou definir se uma substância vai ser orgânica ou não, então? A gente vai, infelizmente, ter que fazer por eliminação. Então, a gente já conhece as substâncias inorgânicas, a gente já sabe o que que é, no caso, um sal, um ácido, uma base, um óxido. A partir disso, a gente vê se essa substância contém carbono, e for um sal, ácido, base ou óxido, ela vai ser inorgânica, vai ser chamada de composto de transição. Se não for um sal, ácido, base nem óxido, a gente vai definir como parte da química orgânica, vai ser um composto orgânico. Beleza. A partir dessa análise aqui, Kekulé determinou alguns postulados. O que eram esses postulados de Kekulé? Ele definia o carbono baseado em algumas características que o carbono tinha. E essas características eram: o carbono ele tem que ser tetravalente. O que é tetravalente? É quando eu tenho um carbono aqui, ó, por exemplo, o carbono ele tem 6 prótons. Se a gente fizer a distribuição eletrônica dele aqui, vai ser 1s2, 2s2, 2p2. Olha aqui, ó, isso aqui é a minha camada de valência. E nessa camada de valência aqui eu tenho 4 elétrons. Como eu tenho 4 elétrons nessa camada de valência, isso quer dizer que ele precisa de mais 4 elétrons para se estabilizar. Então, por isso que é chamado de tetravalente. É só o carbono que é tetravalente? Não, existem outros compostos. Beleza. Outra situação é que ele realiza ligações múltiplas. Vamos desenhar aqui, ó. O que significa realizar ligações múltiplas? Quer dizer que o carbono ele pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples, pode fazer uma ligação tripla, uma ligação simples, pode fazer 4 ligações simples, né? Então, ele tem uma variedade de ligações que ele pode fazer. Só o carbono faz isso? Não, existem outros compostos também, beleza? Próxima situação é que liga-se com diversos elementos. Ele pode ligar com hidrogênio, cloro, bromo, iodo, flúor, todos esses têm valência 1, oxigênio e enxofre, que tem valência 2, nitrogênio e fósforo, que tem valência 3. Galera, lembrar dessa valência é importante para poupar tempo para gente. Tá? Porque o hidrogênio ele precisa de fazer uma ligação só. Então, se ele fosse ligar com carbono, ele vai fazer uma ligação apenas com carbono. Se o oxigênio for fazer uma ligação com carbono, ele vai fazer 2 com carbono. E se o nitrogênio for fazer uma ligação com carbono, ele vai fazer 3. Vamos pegar aqui, ó, esse composto aqui, que é o HCN. O HCN, a gente tem o seguinte, ó. Lembrando que é um composto de transição, não é um composto orgânico. Mas ele tem aqui, ó, hidrogênio ligado a carbono, tripla, com nitrogênio. O carbono aqui está fazendo ligação simples, está fazendo ligação tripla, então ele realiza ligações múltiplas. Ele está se ligando com caras diferentes aqui, ó, hidrogênio e nitrogênio, então ele liga com diversos elementos. E ele também é tetravalente, porque ele está fazendo 4 ligações para se estabilizar, 4 ligações para ficar estável. E por último, galera, a gente vai ter o seguinte, que ele forma cadeias carbônicas. Como assim forma cadeias carbônicas? Ele vai ligar carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono, e assim continua. Ele pode formar cadeias carbônicas pequenas, com 4, 5 carbonos, até cadeias carbônicas enormes, como por exemplo é o que a gente tem na vela. A vela, a gente tem a parafina, que tem basicamente é uma mistura de vários compostos orgânicos, mas no geral tem 15 carbonos lá na cadeia carbônica, beleza? Então pode formar tanto moléculas grandes quanto moléculas pequenas. E aí, o que eu quero que a gente conclua a partir dessa aula? Que a química orgânica ela teve um certo histórico que foi baseado no estudo de vários cientistas para ver como é que funcionava e definia a química orgânica. Então teve a passagem por essa teoria da força vital, e essa queda da teoria da força vital é uma coisa importante, tá? Para a gente conseguir meio que diferenciar o que é orgânico do que é inorgânico, e também para a gente ver os postulados. Os postulados surgiram a partir dessa queda da teoria da força vital e a partir de todas as análises que foram feitas antes. Então a gente tem que analisar aqui o seguinte: o carbono é o único que é tetravalente, que realiza ligações múltiplas, que liga-se com diversos elementos, que forma cadeias carbônicas? Não é o único, mas ele é o elemento que forma uma variedade maior de compostos. E por isso que foi dada uma classe específica da química para tratar desses compostos. Perfeito? Então é isso para a aula de hoje, galera. Um beijo e um cheiro para vocês.